Eles já tinham monetizado as provocações feitas, já tinham ganhado dinheiro com isso, já tinham ampliado o número de seguidores. Esse sujeito, esse rapaz do MBL, era a quinta vez, da primeira vez que ele foi numa roda de conversa nossa, eu não o conhecia, e procurei responder os questionamentos dele. Respondendo aos questionamentos, o vídeo não ficou bom, porque o que eles querem não é alguém que responda aos seus questionamentos, o que eles querem é colocar em prática uma lógica onde a esquerda sai ou foge acuada das intervenções que eles fazem. Então ele já voltou na segunda vez mais violento. Isso foi uma escalada, né? Cada vez mais violento, né? Chegando no ápice, que foi ameaçar uma mulher de mais de 70 anos, dizendo para um militante nosso, que é coordenador do nosso mandato, que sabia onde ela morava e que sabia o nome da mãe dele. Isso ele não fala no microfone, ele fala fora dos microfones, eles são covardes, não admitem que fazem isso, né? Na quinta vez, ele vai ao gabinete do deputado Kim Kataguiri, faz de lá uma imagem do Congresso Nacional e faz um emoji com uma carinha com silêncio, como se estivesse contando um segredo, e dizendo missão, né? Ou seja, que teria uma missão a cumprir no Congresso Nacional. Diferente da versão oficial que eles estão tocando, de que ele veio aqui simplesmente para dialogar com deputados da direita contra o projeto de motorista por aplicativo. Isso é mentira, né? Como estão contando diversas mentiras. O Kim Kataguiri, por exemplo, reforça a posição dele de que não teve agressão nenhuma, que ele nunca falou em mãe de militante, de gente de mais de 70 anos. Eles são mentirosos, né? Como na representação que fez o Partido Novo, pedindo a cassação do mandato, ele diz que o ativista, que é como eles chamam, respondeu pacificamente ao deputado, né? É mentira atrás de mentira, né? E eu respeito todas as críticas que vêm da esquerda, que possa fazer uma avaliação se taticamente o que foi feito era o que deveria ser feito. Respeito as críticas que vêm da imprensa, que faz uma avaliação se o tipo de tratamento que tem que ser dado a essa turma é esse. Então, acho que as críticas elas têm que ser acolhidas, pensadas, servem para refletir. O que eu não aceito é nenhuma crítica que venha da extrema-direita e dos fascistas, e da direita que tenta utilizar esse episódio como elemento de intimidação. Então, onde é que eu discordo? Na crítica que acha que isso foi simplesmente o jogo do que eles queriam. Não, porque eles já estavam tendo o jogo que eles queriam, que era o quê? Fazer imagens o tempo inteiro, xingando e acuando militantes nossos. Quando você muda o símbolo da imagem para dizer, olha, nós não vamos correr de vocês, nós não vamos retroceder nas nossas posições, e o pé na bunda ele tem essa representação do ponto de vista simbólico, eles não querem colocar esse tipo de imagem. Tanto é que nas primeiras publicações que eles fizeram, eles falam, olha o descontrole e tal, mas eles não botam o efeito simbólico de expulsão do espaço da Câmara com o elemento de dizer, nós não vamos aceitar isso, e o pé na bunda vem como um caráter simbólico disso. Eles não colocam. Por quê? Porque eles querem, no imaginário, principalmente das organizações de esquerda, dizer, vocês têm que ter medo da gente. Vocês têm que ficar abalados com as nossas ações. E, de fato, isso desestabiliza. Ou seja, ele provocou um sentimento de desestabilização do nosso mandato no Rio de Janeiro, que foi prolongado. E isso, a gente já tinha tido todo tipo de reação. A gente já tinha tido a reação protocolar, com segurança para que não acontecesse. Houve registro do boletim de ocorrência por conta das ameaças formuladas por ele. A gente tinha tentado tudo antes de chegar àquela circunstância específica que aconteceu no espaço da Câmara, né? Então, aglutinar também por uma discussão à esquerda o que é o enfrentamento dessas milícias fascistas, que é uma milícia fascista, eles não estão fazendo só comigo, eles fizeram com a Gleisi e com o Mineiro no Rio Grande do Norte, eles entraram numa universidade federal no Paraná, deram um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada, empurraram uma estudante, jogaram um spray de pimenta na cara de um estudante, feriram essa estudante, tem imagens dela com sangue nas redes sociais. Assim, isso é uma milícia fascista. E é o mesmo cara que estava no Rio que foi para o Paraná fazer isso. Estão fazendo no Rio Grande do Sul, estão fazendo em São Paulo, né? Imaginando que com isso vão colocar medo nas organizações de esquerda e acumular dinheiro, acumular like, acumular prestígio político. Então tem que ter uma reversão desse quadro, desse cenário. Tem elementos emocionais na minha reação? Evidentemente que tem também, tá? Eles já entenderam que é algo que me toca profundamente, as agressões que eles fazem contra minha mãe. E percebendo que isso me toca, eles repetem. E por que me toca? Porque eu acompanhei a vida da minha mãe, tá certo? Uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que chegou num município da região serrana do Rio de Janeiro, que começou a fazer um trabalho como médica de família, de orientação nas escolas na periferia, chega a prefeita do município rompendo com grupos que eram consolidados na cidade, sofre todo tipo de preconceito e de discriminação. Na eleição em que ela vence, um candidato dizia no programa eleitoral, ele dizia, aqui no meu braço
corre sangue de friburguense, não caldo de rapadura. Era o tipo de agressão que ela sofria durante o período da campanha eleitoral. Minha mãe cavou o chão com as unhas. E era uma mulher, é uma mulher tão correta, eu digo era porque hoje ela não está mais no embate político, ela está com um Alzheimer avançado, é uma mulher correta que não aceitou tomar lá da cá com a Câmara de Vereadores. Numa Câmara de 19 ficou com 2 vereadores apoiando o mandato e 17 contra, porque disse, não vou pagar nada a ninguém, não vou dar nada a ninguém, não me elegi para me meter nisso. Né? E depois disso tudo, ela enfrenta uma reeleição, se reelege, e todos os vereadores que faziam oposição falada ao governo dela perderam as eleições numa reação popular que foi muito forte. Agora, responder a processo, responde. Sabe por que responde? Porque, infelizmente, o Tribunal de Contas do Rio, dos 6 que faziam análise de contas, 5 foram presos. E ela disse que não ia entrar naquele esquema. Então, quando você não entra no esquema, você fica, e passa pelo executivo, fica respondendo a processo por toda a sua vida. E hoje ela tem um Alzheimer esse, onde faz com que ela tenha completamente comprometida a sua capacidade cognitiva, mas eu me sinto na obrigação moral de fazer a defesa, não só dela e da honra dela, mas daquilo que eu vi que foi o trabalho dela. Né? Uma mulher que chegou numa prefeitura que tinha 2 creches e que colocou 40 creches municipais até o final do seu governo, que inaugurou um teatro municipal chamado Ariano Suassuna, e que as primeiras coisas que as elites locais fizeram quando ela saiu da prefeitura foi mudar o nome do teatro, que fez uma oficina de escola de arte para milhares de crianças das escolas públicas, reconhecida como projeto internacional, que zerou a falta de vaga nas escolas públicas no Rio, na cidade de Nova Friburgo, que fez de iniciação esportiva espalhada por todo o município, que teve como primeira medida baixar o preço da passagem de ônibus, criando briga com o monopólio de transporte público, e a gente sabe como é que essa turma se organiza em máfias. Então, eu me sinto na responsabilidade de fazê-lo. Essa é uma história que muita gente não conhece, inclusive porque, com a defesa das pautas e das matérias à esquerda nacionais, eu não fico resgatando o tempo inteiro o que foi a história política dela. Mas tem um bando de picareta aqui da extrema-direita que se utiliza disso o tempo inteiro. E se utiliza por quê? Como é que começou essa história, Daiane? Quando eu chamei o Moro de juiz ladrão, no dia seguinte, e aí eu vi como é que estava estruturado o gabinete do ódio, no dia seguinte, em menos de 24 horas, eles lançaram 3 fake news fortes. A primeira era um cara metendo dinheiro na cueca. Quem me conhece sabe que a cara não era minha, mas quem não conhece, bastava para fake news, porque eles botavam uma legenda assim, aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e o sujeito metendo dinheiro na cueca. A segunda, eles botavam como se fosse uma notícia de jornal, está aqui a evolução ilegal do patrimônio do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Era uma mentira com formato de notícia. E a terceira a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada por desvio de merenda escolar. A sorte, ou não digo sorte porque a gente enfrenta isso mesmo, mas é que todos os mecanismos de checagem de informação imediatamente disseram notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa. E a gente publicou todos esses mecanismos de checagem nas nossas redes, demonstrando que se tratava de uma mentira. Mas eles não se preocupam se é mentira ou se é verdade. Eles continuaram utilizando o mesmo expediente para atacar a honra da minha mãe em cada discussão política que existe. E eles entendem isso e fazem isso repetidamente. Então, tem um elemento emocional, eu não nego isso, né? Mas tem um elemento também racional, ou seja, qual é o papel, como é que a esquerda tem que reagir nesses casos onde milícias fascistas tentam intimidar e evitar a nossa presença nos espaços públicos.